Olá, eu sou a professora Daniele e o tema da aula de hoje são os usos das expressões eu tenho de e eu tenho que. Então, nós vamos abordar as regras para essas expressões para que você possa aplicá-las corretamente nos seus textos, na sua pronúncia e em todo o contexto de comunicação que você estiver inserido. Então, vamos lá para o objetivo. Então, o objetivo é exatamente esse: compreender as regras para o uso das expressões eu tenho de e eu tenho que, a fim de aplicá-las corretamente. Então, nós vamos contextualizar aqui quais as diferenças, em que situações de comunicação que eu vou optar entre o de e entre o que. Então, nós vamos abordar as regras para que você compreenda o uso dessas expressões. Então, vamos aqui à regra do eu tenho de. Toda vez que nós tivermos essas ideias que estão aqui destacadas, nós temos que usar a expressão eu tenho de e não eu tenho que. Então, nós vamos colocar quais são as situações e vamos colocando alguns exemplos para que você compreenda melhor. Então, nós temos o seguinte: quando o sentido for de obrigação, então eu tenho obrigação de fazer alguma coisa, necessidade de fazer alguma coisa, desejo de fazer alguma coisa e interesse, que é aquela ideia que nós temos, interesse por alguma coisa, em alguma coisa, vem aqui no caso do de alguma coisa. Então, vamos olhar em que situações que aparecem. Nós temos aqui alguns exemplos e nós vamos comentando qual é o sentido de cada um deles para que você entenda por que nesses casos foi utilizada a expressão eu tenho de. Sempre que ela aparecer, não precisa necessariamente vir nessa conjugação que eu coloquei, eu tenho. É sempre quando nós tivermos o verbo ter. E aí, independentemente de qual conjugação ele estiver. Então, vamos lá para as nossas orações. O Brasil terá de importar arroz. Então, aqui eu tenho o terá acompanhado do de. Então, a ideia que nós temos aqui é a ideia de necessidade. Então, eu tenho necessidade, o Brasil tem necessidade de alguma coisa. Que coisa é essa que nós temos aqui? Importar arroz. Então, por isso que nós temos a ideia de necessidade que vem aqui pelo uso do de. Segundo exemplo, temos de prever as despesas do país, a mesma coisa. Então, nós temos aqui a necessidade. Então, nós precisamos de algo. Essa é a ideia que a palavra necessidade traz. Qual é esse algo de que nós precisamos? Prever as despesas do país. Então, por isso que nós temos aqui o de sendo utilizado. O trabalho tem de ser iniciado hoje. A mesma coisa, ele precisa. Então, é necessário. Então, aqui é necessário algo. Nós necessitamos de algo. Que algo é esse? A iniciação desse trabalho. Então, ele precisa ser iniciado hoje. Por isso que nós temos o de. Eles tinham de sair cedo, a mesma coisa. Então, eles precisavam, eles necessitavam dessa saída antecipada. Então, quem necessita, eles necessitam de alguma coisa. Então, aqui, esse de com essa ideia subentendida por causa da palavra necessidade. A prefeitura teve de indenizar os desapropriados. Aqui, nós temos a ideia de necessidade, mas um pouquinho diferente. Não é que ela precisou de algo, né? Então, nós temos a ideia aqui de obrigação. Então, foi dever, coube à prefeitura o quê? Indenizar os desapropriados. Então, como nós temos obrigação, no caso, a prefeitura teve obrigação de alguma coisa. Então, por isso que a frase ficou: a prefeitura teve de indenizar
os desapropriados. Então, esses são alguns exemplos em que você pode observar que, como nós destacamos anteriormente, aqui apareceu muito a questão da palavra necessidade. Então, sempre que nós tivermos aqui nessas ideias que nós pontuamos, então, obrigação de alguma coisa, necessidade de alguma coisa, desejo de alguma coisa e interesse de alguma coisa. Então, nessas situações, como você viu, nós vamos utilizar a expressão acompanhada pela palavra de. Então, agora, nós vamos ver aqui a diferença. Quando que eu vou utilizar, então, a expressão eu tenho que? Quando a ideia que for atribuída na oração for uma ideia que indique possibilidade. Então, se nós voltarmos lá nas conjugações dos verbos da língua portuguesa, nos modos que nós temos, lembra? O modo indicativo, o modo subjuntivo e o modo imperativo. Dentro desses modos, nós temos os tempos verbais, que são as conjugações pelas quais os verbos virão. Então, nós temos um modo na língua portuguesa que indica uma possibilidade. Por quê? Porque é um fato incerto, é algo que pode acontecer. Esse pode acontecer está ligado aqui com essa ideia de possibilidade. Que modo que é esse na língua portuguesa? É o modo subjuntivo. Então, se eu falar assim, ele veio hoje. É diferente de falar assim, é possível que ele venha hoje. Por quê? Porque quando eu uso essa construção, é possível que ele venha, eu não estou falando com toda certeza que ele virá. Eu não estou colocando um fato certo. Então, eu tenho uma incerteza, eu tenho algo que pode acontecer ou não. Então, toda vez que nós tivermos essa ideia de possibilidade, nós vamos utilizar aqui a expressão eu tenho que. Nós temos também alguns outros casos que nós vamos pontuar daqui a pouquinho, para você entender que em alguns casos aparece o que, mas não pela ideia de possibilidade, é por causa da construção da oração mesmo e por causa também das funções que a palavra que pode assumir dentro da oração. Então, primeiramente, vamos para os exemplos aqui de quando isso é indicado por meio da possibilidade. Então, aqui as construções. É possível, então veja aqui essa construção inicial que nós acabamos de comentar, que você tenha aqui a forma verbal que nós falamos, então tenha que me emprestar o carro hoje. Então, eu não estou falando que você deve emprestar ou que você irá emprestar o carro hoje. Então, aqui na oração, nós temos uma possibilidade. Então, é algo que é provável. Então, sempre que eu digo que algo é provável que aconteça alguma coisa. Eu tenho a possibilidade que aconteça alguma coisa. Então, por isso que a palavra que, ela vem aliada a essa possibilidade que foi colocada. Na oração de baixo, nós também temos essa possibilidade, como você pode observar. Talvez, olha só, a palavra talvez. Aqui nós temos já um advérbio. Então, essa palavra talvez, você tenha a mesma construção aqui do verbo. Então, tenha que viajar para a cidade da sua avó. Então, aqui é a mesma coisa. Esse talvez vem dando a ideia de possibilidade. Então, eu posso falar que é possível que você viaje. Então, é a ideia do talvez você tenha que viajar. Por quê? Porque eu estou falando de uma coisa que pode acontecer ou não. Então, como você pôde observar, a diferença maior que nós temos entre essas duas expressões é essa. Então, quando nós tivermos lá o sentido de necessidade, de obrigação, de dever, de desejo, eu tenho de. Quando nós tivermos o sentido de possibilidade, alguma coisa que pode acontecer, que é provável que aconteça, preste atenção nos tempos verbais. Então, eles virá dessa forma: tenha, aconteça, faça, é provável que faça, é provável que aconteça, é provável que tenha. Por quê? Porque essas formas verbais são aquelas que indicam a possibilidade, a probabilidade de algum fato realmente acontecer.
Nós vamos destacar aqui, então, alguns casos que são importantes também para que você preste atenção que eles podem aparecer não somente como nesses que nós pontuamos. Então, vamos lá. A respeito do termo que. Então, nós sabemos que o termo que, ele pode assumir várias funções na língua portuguesa. Temos alguns casos aqui de que quando ele assume uma determinada função dentro da oração, é para retomar algum termo anterior, ou seja, ele vem relacionado a alguma palavra que já apareceu na oração. Então, quando isso acontecer, como esse que retoma a função da palavra anterior, faz referência à palavra anterior, eu vou utilizá-lo. Então, eu não vou utilizar a preposição de, no caso, acompanhada do verbo ter. Então, vamos olhar aqui como que nós observamos essa relação. O termo que exerce, dentre outras funções, a função de pronome relativo. Então, na língua portuguesa, como nós sabemos, a função do pronome relativo é exatamente essa: retomar fazer referência a algum termo anterior. Então, ele liga essas partes, retomando essa relação. Ou seja, estabelece relação entre as orações, então ele pode vir ligando as orações, ou com algum termo específico, por exemplo, o aluno que foi aprovado. Então, o que eu estou fazendo relação? Quem foi aprovado? Esse aluno. Então, o termo que eu citei anteriormente. Que foi dito anteriormente, retoma informações ditas. Então, sempre que aparecer nessa situação, quando nós precisarmos de um termo que vai ligar algum termo da oração, eu vou utilizar o termo que e não o termo de, como nós vimos já anteriormente. Então, aqui nós temos um exemplo. Nesses casos, você pode tentar trocar pela preposição para, como nós fizemos aqui. Por quê? Em alguns casos isso dá certo, como você pode observar aqui nessas orações. A primeira: minha mãe tem muitas coisas que fazer. Então, aqui nós temos a relação. Quem tem que fazer alguma coisa? A minha mãe. Então, como você pode observar, esse termo, ele vem ligando essas ideias. Então, a mãe, ela tem o dever, ela tem uma obrigação aqui. Então, ela tem que fazer alguma coisa. Perceba que, embora seja a ideia lá do de, como nós vimos, onde era dever, necessidade, obrigação, aqui nós temos uma relação de dependência entre esses dois termos. Então, a palavra que, ela vem relacionada aos termos anteriores. Como que eu posso perceber isso também? Aqui no caso, minha mãe tem muitas coisas para fazer. Então, aqui, nós podemos perceber essa ligação. Se alguém tem alguma coisa a fazer, para fazer. Então, quando nós conseguirmos aqui trocar a preposição juntamente com o para, colocar essa preposição, significa que provavelmente